Bom, então, boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje, né? Então, prazer, meu nome é Patrícia Kinaga, sou psicóloga, tenho uma startup também de saúde mental. Como voluntária, faço parte também do grupo do Silicon Valley About, que é uma iniciativa para gerar conexões entre pessoas de startups e áreas afins. Também faço parte do grupo de organização do Startup Weekend de Health desse ano e estou como uma das voluntárias da atividade do Dia Mundial da Criatividade, que estamos comemorando hoje em várias cidades, né? É uma alegria recebê-los e teremos agora um bate-papo muito especial que fala sobre o papel da democracia para inovar e para conduzir, né, esse bate-papo. Nós temos a alegria de poder contar com a presença, então, do Thiago Padovan, da Laura, eu falei certinho aquela hora, vamos ver agora, Trachtenberg Hauser. Perfeito. Eu nem me arrisco. E Diogo Dutra. Muito obrigada. Obrigado. Pô, obrigado pela ilustre presença de todos também. Eu sou o Thiago Padovan. Agradeço também a Laura e o Diogo por terem aceito essa aventura aqui de fazer esse painel. A gente teve essa ideia de trazer um assunto talvez diferente do que estava na programação do evento, assim, né? Mas para falar um pouco de um ambiente mais macro quando a gente está falando de interação, de inovação, de criatividade, né? Geralmente a gente fica no ambiente mais micro, assim, né? Empresas, nossas organizações, nossos projetos, nossos ideais, assim. Mas tem um ambiente mais macro que fica conduzindo tudo isso, que a gente sempre acha que é importante olhar com bastante carinho para ele e entender como que ele afeta o micro e como que o micro afeta o macro também, né? Então, a gente começou esse projeto Vila no ano passado, a gente vem acompanhando de várias formas diferentes o assunto de democracia em vários âmbitos, né? Tanto âmbitos políticos, de inovação, de tecnologia, e a gente achou um lugar para a gente falar de onde a gente trabalha, né? Eu trabalho com inovação e tecnologia já há 15 anos mais ou menos, a Laura e o Diogo vão se apresentar também, mas também estão nesse mercado, e a gente começou a falar, como que a gente pode começar a sensibilizar a turma que fala de inovação, que trabalha com tecnologia e do mundo dos negócios também, que manter esse ambiente macro saudável vai nos ajudar a ter mais inovação, trabalhar com as tecnologias de forma mais livre, né, mais sem muito controle, e que para os negócios também, para o desenvolvimento econômico, também é mais positivo ter um ambiente mais livre, mais confiável, né, onde a gente pode ter acordos mais confiáveis entre as empresas, entre os países e tudo mais, né. Então a gente queria começar fazendo esse exercício de... Todo mundo tem muitos expertos em democracia aqui, né? E a gente trouxe uma ideia de fazer um exercício do que é democracia, né? O que a gente está falando quando a gente fala de democracia. Muitas vezes a gente começa pensando em eleição, em vontade da maioria, em política partidária, partidos políticos, né? Isso obviamente faz parte da política, né? Da democracia, mas não é disso que a gente está falando, né? Quando a gente está falando de democracia, a gente está falando de um processo que permitiu que a gente tenha essa liberdade que a gente está tendo hoje, principalmente oportunamente de conversar aqui, de ter um evento desse tipo, por exemplo, né? Então a gente olha para a democracia muito como um processo de desconstituição de autocracias, assim, né? Eu acho que esse é um caminho legal de pensar, um processo, assim, né? Antes da invenção da democracia, acho que é legal a gente pensar na palavra invenção, né? Porque a democracia não é uma coisa dada, não é uma coisa que está aí desde que a gente nasceu, né? Ela precisou ser inventada pelas pessoas comuns, assim, como nós, que estavam cansados, assim, de viver sobre um tirano, uma única família ou um único partido, assim, e começaram a se articular para falar, pô, a gente não precisa viver assim, né? Como que a gente pode pensar numa governança que a gente cria acordos entre a gente não precisa concordar com tudo, mas a gente tem um acordo que a gente não precisa mais guerrear, a gente não precisa mais entrar em guerra, né? Então foi esse o pacto que foi feito, né, de vários países
que embarcaram nessa aventura da democracia, e isso aconteceu por muito tempo. E a gente está vendo que nesses últimos anos a gente vem perdendo essa capacidade de fazer acordos e que esses acordos se preservem ao longo do tempo. A gente está vendo muito aumento de guerras, aumento de conflitos que a gente não via há algum tempo, né? Isso é muito preocupante, assim, né? E a gente acha que é muito longe, que não está muito próximo da gente, mas afeta, sim, a gente está sendo afetado por isso de várias formas. E olhando para o mundo dos negócios, da inovação e da tecnologia, também, assim, né? Quanto mais livre o ambiente, mais a gente acredita que mais interativo ele é, mais criativo, mais dinâmico, mais diverso, mais inovador também, né? Então a gente trouxe essa proposta de conversar sobre isso, sobre esse aspecto, né, da democracia, olhando para esses 3 pilares: inovação, tecnologia e negócios, mundo dos negócios. E vai também trazer outros tópicos aí. Laura, Diogo, querem se apresentar um pouquinho? Por favor. Obrigada. Gente, prazer, eu sou a Laura, eu trabalho também na área de inovação, cultura de inovação, aprendizagem corporativa, transformação comportamental, faço pesquisa pela PUC São Paulo, inteligência artificial e impactos éticos, e estou aí com o Padovan, né, no núcleo de estratégia do Vila, em que a gente faz todas essas discussões sobre impacto democrático em inovação, negócios e tecnologia, como ele colocou. Mas a democracia, para mim, vai além, né? O tema entrou na minha vida muito cedo, né? As discussões dos valores democráticos entrou na minha vida muito cedo. Então, acho super importante para a minha profissão, mas para a Laura pessoal também, né? Eu venho de 2 famílias eu sou fruto de 2 famílias que fugiram de regimes autocráticos. Então, isso tinha uma carga de importância, tem uma carga de importância muito grande, e tem uma primeira formação em história. Então, assim, não tinha como fugir dessa discussão, né? E aí depois fui para a área de inovação e comecei a pensar, né, toda a questão da diversidade de ideias para a criação, para a inovação, e como isso vai impactar diretamente nossa capacidade de criação. Mas, para mim, essa é a importância. Bom, sou Diogo Dutra, eu trabalho com tecnologia, sou engenheiro de formação, e é engraçado que eu começo essa minha trajetória dentro da inovação uma frustração com a engenharia, né? Eu comecei na engenharia a ser treinado a fazer a otimização do parafuso da asa do avião, que demora 10 anos para ir para o mercado. E essa minha angústia me levou à busca pelo design. Isso era 2007, 2008, estava começando o movimento de design para inovação, e esse espaço me levou a espaços de cocriação, e era um momento, acho que ali, né, entre 2007 a 2012, que estava um movimento muito forte, criativo, colaborativo, e nesse movimento vinha uma explosão inovativa. Comecei a empreender, primeiro como consultoria, depois dentro do universo das startups. Hoje eu estou dentro desse espaço, mas esse espaço sempre me questionou em como gerar inovação dentro das minhas empresas, como você gerar espaços colaborativos, e aí leva para esse espaço mais democrático e não autoritário. As startups também naquela época tinha muita coisa sem hierarquia, exatamente. Então, mas aí, pessoalmente falando, acho que a partir de principalmente 2018 para cá, eu pessoalmente comecei a me incomodar muito com os movimentos que estavam acontecendo. Eu não conseguia me posicionar ou estar próximo dessa discussão, e eu voltei para uma fonte de pessoas que estavam discutindo criatividade e inovação nessa época, e essa turma estava discutindo democracia. E num espaço muito, como o Padovan comentou, num espaço muito não trivial, né? Porque a gente fala democracia, a gente vai sempre para esse espaço, então é eleição. E vai para um espaço até que fala-se da democracia como modo de vida, né? E aí, a partir desse cenário, a gente foi evoluindo nesses últimos anos, vem estudando muita coisa, e recentemente com o Vila, me conecta de volta para o meu espaço
profissional, né? Então acho que eu estava bem dividido no espaço profissional e as discussões em relação à democracia. Convergindo. E aí nessas primeiras conversas que a gente teve, até para esse painel, me veio muito, né, esses movimentos, movimento onde você tem um micro, como ele comentou, um espaço onde as companhias precisam voltar a colaborar, tem um espaço competitivo e inovativo que precisa acontecer, cada vez mais estão surgindo eventos de novo, a pandemia foi um impacto feroz para isso, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar só nessa discussão da colaboração, da inovação micro nas empresas, porque tem movimentos macro acontecendo que sufocam isso. Então, se a gente trouxer, né, para a discussão pública de nosso espaço de trabalho, de business, e voltar a falar sobre colaboração, isso não vai ser suficiente pela velocidade dos movimentos que estão acontecendo, que podem sufocar qualquer tipo de coisa no micro. Então, acho que um negócio legal do Vila, que a gente pode explorar mais aqui entre a gente, é o quanto esse espaço macro, que vem um movimento importante, forte acontecendo, ele pode impactar o micro e o que a gente deveria fazer para isso, né? Manter o micro, óbvio, mas começar a falar também sobre o quanto esse espaço da democracia permite, né, que esse micro floresça. Sem ele não tem como. É isso aí. Faz sentido, acho que se quiserem também, acho que estamos em casa aqui, né? Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem super à vontade aí. Eu estou sentindo, assim, no contexto que eu tô percebendo e está me afetando diretamente, só que é um rolê do macro, né? Eu estou vendo, assim, as empresas elas fechando portas de entrada usando peças que não existiam no jogo. Uhum. Por exemplo, chegou o Uber, ele monta um sistema, guerreia, né, para conseguir licitar, regulamentar o processo dele. A partir desse momento que regulamenta, as regras elas mudaram e fica mais difícil a porta de entrada para um outro player. Eu vejo isso acontecer em um monte de startup que cresce e os artifícios que no início para ela seria impeditivo, mas para impedir a porta de entrada de outras num segmento semelhante. Uhum. Então, dentro do movimento que eu isso aqui é hobby para mim, tá? Eu sou da área de inovação, mas eu sou empreendedor interno, né? Bem o micro mesmo, micro do micro, né? Trabalho há muito tempo com isso, venho de startup, mas sempre como consultoria, como prestador de serviço. E o que eu percebo é sempre estratégico fechar portas de entrada nesse ecossistema. Então a empresa no início, para ela é interessante, né? O produto que ninguém tem, a necessidade que ela está criando, mas depois que ela entra num jogo, principalmente as big techs, né? Agora está cada vez mais óbvio isso, o fechamento das regras, criando regras, inclusive leis e tal, para dificultar a porta de entrada de outros players. Uhum. Até porque o mundo fica complexo, né? A partir do momento que aquilo vira uma necessidade, outras podem vir com outras inovações, com melhorias e tal, com preços melhores, a competitividade muda, então essas regras elas começam a dificultar outras oriundas dessa, talvez até da ideia inicial dela mesmo, mas fica esse jogo. Então acho que tem a ver com a questão de diminuir a democratização de pivotagem de inovações que estão sendo realizadas, que devem ser. É isso aí. Tem tudo a ver, né? Acho que uma coisa vai sempre ter impacto na outra, assim, né? Um dos primeiros temas que a gente queria trazer é muito discutir um pouco de que é inovação quando a gente está falando disso, assim, né? Porque nas conversas que a gente vem tendo, a gente vem percebendo que tem também muita confusão em conceitos, né? Criatividade, inovação, desenvolvimento tecnológico também é uma coisa que entra, que na nossa visão tem um pouco de confusão de conceito, assim, né? Conta pra gente aí, Laura, o que é inovação e a diferença de inovação e desenvolvimento tecnológico, por exemplo? Bom, pergunta difícil, né? Difícil, aqui não é brincadeira, não. Aqui não é fácil, né? Mas, a meu ver, tá, de tudo que eu li, do que eu vejo no mercado, né, existem tipos de inovação. Então, por exemplo, inovação pode ser desenvolver um parafuso, um
10 anos, que vai para o mercado e tal. Isso é uma inovação incremental, né? Uma inovação, a gente tem o iPhone 1, 2, 3, 10, 14, 15, enfim, né? São inovações, a gente vai fazendo inovação no sentido de melhoria de produto, serviço, né? Mas existe aquela inovação que é disruptiva, que muda o mercado. Você falou do Uber, né? O Uber mudou o mercado. A gente passou a viver de uma maneira diferente. E tudo que afeta a nossa maneira de viver levanta questões éticas, né? Levanta questões, e ética eu falo da maneira mais simples possível, que é de como a gente quer viver, né? Como a gente quer viver como sociedade. E o desenvolvimento tecnológico, para mim, está muito ligado a essa primeira área da inovação, que é incremental. A gente vai desenvolvendo tecnologicamente melhorias. Não que o desenvolvimento tecnológico não possa ir para a disrupção também. De repente vem o ChatGPT e todo mundo surta. Acho que não precisamos surtar, gente. Mas o primeiro ponto, não precisamos surtar. Mas todo mundo surta porque, de fato, a gente percebe a capacidade de disruptar a nossa vida. De fato, a gente percebe a capacidade do negócio, né, que o bicho é inteligente mesmo e que pode, né, pegar alguns empregos aí, que, enfim... eu faço muito trabalho de pesquisa, né, dentro da consultoria e, gente, acho umas coisas às vezes que eu não achei tão fácil assim na internet, né? Mas ele não substitui. Eu tenho, na PUC, né, eu tive aulas com a Lúcia Santaella, que é uma semioticista brilhante, e ela fala, a inteligência artificial é inteligente? Ela é inteligente, ela não é consciente. São coisas diferentes, né? Na visão dela. Eu tendo a concordar, né? Então, assim, mas todo esse desenvolvimento tecnológico não exclui a nossa consciência. Eu acho que eu fui meio longe, mas para mim é isso. Boa. Complementando, eu acho que por que a gente coloca esse ponto, por que é importante separar a inovação do desenvolvimento tecnológico? E aí isso vem na esteira de algumas discussões de índices de democracia que a gente acompanha. E aí a gente cai em casos tipo, então existem países que não necessariamente são índices de democracia muito alto e que tem tecnologia pra caramba. E aí? E aí quando a gente começa a falar, poxa, então eles estão fazendo alto desenvolvimento tecnológico. E o que é inovação? Né? Porque eventualmente esse sufocamento pode gerar o incremental, pode gerar coisas automáticas, pode gerar sistemas de vigilância, mas a inovação, que normalmente tem um impacto ético, social importante, isso é cada vez mais focado em autocracias. Então, eu acho que quando a gente traz isso para jogo, essa separação, ele tem esse impacto da gente olhar sistemas que podem ser altamente autocráticos e gerar muita tecnologia, muito desenvolvimento tecnológico. Eu acho que tem aí também uma discussão interessante de como que é o processo de decisão de investimento nessas tecnologias, assim, né? Em quais ambientes a gente tem um processo mais, nunca vai ser perfeito, né? Mas mais próximo do que a sociedade está demandando, do que as pessoas estão querendo, né? E em quais ambientes a decisão é mais arbitrária, assim, nós vamos investir nessa tecnologia porque a gente precisa de X, Y, Z resultado e ponto final, né? E quando a gente fala de inovação, não é só a tecnologia em si também, puramente, né? A tecnologia ela tem que entrar na sociedade, a sociedade precisa ter liberdade para interagir com aquela tecnologia, mudar aquela tecnologia de forma livre mesmo, né? Vamos testar, vamos usar de forma diferente. Quantas vezes a gente fala de tecnologias que mudaram completamente o uso, né? Quando foram lançados, principalmente, sei lá, o Facebook. Não era para ser o que é hoje, né? Ele foi lançado com um objetivo completamente diferente, assim. Ele foi sendo mudado pelas pessoas, né? Inteligência artificial também, você coloca na mão das pessoas, você vê usos assim inimagináveis, né? E a prensa de Gutenberg? Você viu só? Uma vez falaram do reitor de Coimbra, vocês vão sobreviver à internet? Ele falou, nós sobrevivemos à prensa de Gutenberg. Não é não? A Universidade de Coimbra é mais velha que a prensa de Gutenberg. Não, a prensa dá para falar hora só dessa mudança, né, que permitiu um monte de coisa que a gente está vivendo hoje por causa disso. Certamente, mas tem uma diferença, né? Eu concordo, acho que foi uma tecnologia que mudou muito a nossa vida, o fogo também.
a gente pode ir mais para trás, né? A gente pode falar como o fogo nos mudou, a gente nem era homo sapiens, começamos a mexer com fogo, né? E isso mudou a nossa existência como seres humanos, né? A gente começou a sentar junto em rodas, a gente começou a contar conversas, narrativas, a gente começou a criar a partir daí. O fogo foi uma grande estopim de invenção e inovação, mas qual que é a diferença agora? Eu acho que a gente tem um impacto muito maior, muito mais rápido, a gente não tem mais 50 anos entre a prensa de Gutenberg e a próxima grande inovação para se adaptar. Então a gente vai ter que ter tomadas de decisão éticas num espaço muito pequeno de tempo. E quem são os atores dessas tomadas de decisão? E será que esses atores são democráticos? Vai ter que inventar o fogo de novo para a gente ter interagir. Que inventar. A turma começar a interagir de novo, porque talvez a democracia entre aí. Eu queria fazer um comentário sobre isso, porque é muito bacana, né? Vocês que a gente vai fazer uma sinapse novas, né? Estamos falando, né, tecnologia e democracia, né? São conceitos, né, que eu acho super interessantes, mas número 2, eles não são, né, diretos, uma coisa não leva a outra, né? Nenhuma leva a outra, nem a outra leva a uma, né? E muitas vezes você tem países em autocracias, um desenvolvimento tecnológico fantástico, maravilhoso, você concentra o investimento, dá os incentivos, regula do jeito que você quiser e tal. Do jeito que quiser. Né? Mas daí, fazendo isso, talvez você consiga desenvolver uma tecnologia, mas não é uma tecnologia, vamos dizer assim, amiga da democracia, é uma tecnologia, enfim, né, que serve a outras finalidades. Então, quando a gente tenta juntar a tecnologia e a democracia, é importante a gente falar das regulações que estão acontecendo agora, né? Quer dizer, o papel do Estado em criar ambiente onde você desenvolva tecnologias que tenham um pouco dessa coisa. E daí lembrar de acho que uma última utopia assim, que eu tive lá no Cidade Democrática, que foi quando a gente achou que a gente ia criar a gente criou, né, mas a gente achou que esse negócio ia, enfim, poderia, né, de repente virar alguma coisa, que era uma ontologia da participação social. Então, né, do pouco que eu entendi, porque não foi eu que fiz, né, o trabalho, as pessoas fizeram, né, mas a ontologia é como os entes se relacionam, né, então uma pessoa se relaciona com uma proposta, que se relaciona com um tema, que se relaciona com um território, que se relaciona com um grupo, que tem uma comunidade, todos são entes, né, e como eles se relacionam. E daí quando você pega no Facebook, no Twitter, no Instagram, etc., isso tem uma arquitetura, né, que é uma ontologia, né, como esses entes se relacionam. Então a gente falou, vamos mudar isso um pouco, vamos tentar mudar isso um pouco para a gente começar a ter comunidades em torno de temas. No fundo era um pouco voltar ao Orkut, né, voltar às comunidades, né. Mas daí não é uma comunidade, é uma proposta, uma ideia, né, que alguém lançou e as pessoas gostam, comentam, ajudam, né. Então seria uma outra arquitetura e enfim, sei lá, eu acho que só tenho isso para falar. Não, sim, mas essa é uma das reflexões que a gente tem tido aí nesses últimos tempos, né? Se essa inovação, se esse desenvolvimento tecnológico dirigido, regulado por uma autocracia, se ela é inovação realmente ou não, né? E se ela é perene, né, também. Se ela dura. O quanto o horizonte de tempo a gente consegue mensurar, que às vezes, eventualmente, você fala, poxa, no horizonte de 10, 20 anos, isso funciona. Mas e o pós 20 anos, né? O quanto isso degringola em outras situações que aquilo vai para o espaço, e se você... É um trabalho que a gente tem tentado, inclusive, de achar números para tentar provar o quanto um ambiente mais democrático, ele sim tem algum tipo de correlação com o desenvolvimento tecnológico. A gente tem amigos nossos que discutem democracia e que é interessante que eles falam assim, poxa, a democracia não tem um fim, né? Ela não tem como fim fazer com que seja desenvolvido tecnologicamente a sociedade. Ela não tem esse objetivo. Mas quando a gente olha, a gente vê o efeito acontecendo no longo prazo, mas no curto prazo a gente às vezes olha e fala assim, não, tem um país aqui que está acontecendo. E acho que é importante se perguntar se funciona, ok? Claramente temos aí números, né, de autocracias desenvolvendo
muita tecnologia, muito rápido, mas funciona para quê e para quem? Né? Eu acho que isso são coisas importantes a serem perguntadas. Então, assim, funciona para que objetivos e para quais pessoas, para quais instituições, para que castas da sociedade, né? Então, assim, estamos então pensando a tecnologia para o bem comum, para melhorias comuns, para um desenvolvimento que vá além do desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento humano, como liberdade, ou não? Exato. Fora a segurança, né? Quem é a pessoa que está à frente daquela tecnologia? Você fala assim, pô, é uma pessoa boa, né? Beleza. A pessoa sai, entra outra. Quem é a pessoa que vai pegar dali para frente, né? Então, os mecanismos, né, que a democracia inventou, de rotatividade, né, de pluratividade, você não tem uma pessoa, um poder concentrado em uma pessoa, isso permite que esses riscos não aconteçam. Às vezes até a primeira pessoa que inventou tinha uma boa intenção, mas depois a coisa vai para outro espaço. Tem risco que a gente corre. Tem um caso interessante que a gente está aprofundando, uma hora ou outra sai um artigo sobre isso, é complexo, que a gente está olhando a indústria de aviação civil comercial de grande porte, assim, né? E quais são as grandes marcas hoje, grandes empresas que produzem aviões de grande porte para transporte de passageiros civis, né? Você tem Boeing e Airbus, você tem Embraer e Bombardier, né? Com os aviões um pouco menores. Embraer brasileira, canadense, francesa e americana. E a gente falou, pô, com tanto dinheiro, como que, por exemplo, a China e a Rússia nunca conseguiram chegar num objetivo desse, né? E eu estou pegando muitos dados e houve muito investimento desses dois países para isso, assim. Até ultimamente tem notícias de lançamento de aviões para bater de frente com o A320, com o 777 e aí por diante. Mas eles não conseguem fazer um avião confiável, assim, né? E a gente anda esbarrando num nível de complexidade, quando essas tecnologias começam a ter um nível de complexidade maior, que precisa de interação entre países e confiança de longo prazo entre países, que essa turma não consegue atingir, elas não conseguem chegar nesse nível de colaboração, né? Houve um consórcio China e Rússia para um desenvolvimento de uma aeronave de grande porte. Durou anos, milhões e milhões investidos ali, e o final foi que eles separaram, falaram não vamos levar para frente, porque uma não quer abrir uma tecnologia, uma não quer confiar na outra para dar alguma coisa, enfim, eles acabam não confiando nem entre duas autocracias para levar o projeto para frente, né? E tem um outro nível ainda mais, mesmo se eles conseguissem colocar um avião confiável, que as companhias aéreas quisessem comprar, quando há um acidente de avião civil, você precisa ter uma colaboração internacional para a investigação também. Claro. Então não é uma coisa que eles estão acostumados também. Vem aí, vamos fazer uma investigação transparente, aberta, né? Acho que isso precisa acontecer, né? Então são várias camadas de complexidade quando você precisa de um projeto desse tipo, né, tecnológico, que tem limites aí, né, quando você está falando de autocracias investindo nesse tipo de negócio. Quando eu vou fazer o meu foguete para pôr o meu astronauta para levar para o espaço, que eu não presto conta para ninguém, eu faço o que eu quiser. Né? Ninguém nem fica sabendo se morreu, se não morreu, não precisa prestar conta para ninguém. Mas quando tem esse nível de complexidade que começa a entrar o Open Innovation, né? Exato. Que é o Linux, todo mundo hackeando aquele negócio, vendo as brechas de segurança. Agora você tem uma coisa super proprietária, esses SpaceX da vida, é muito diferente. Quando a gente começa a falar de responsabilidade global, quando a gente começa a falar, né, de assim, coisas como meio ambiente, acho que está caindo uma ficha assim de que, vejam, né? Talvez assim seja a responsabilidade de todo mundo, né? Talvez seja uma questão que envolva todos os países, porque isso vai nos matar a todos, né? Sendo bem clara. Então, assim, aí a coisa começa a pegar. Porque quando a gente começa a trazer responsabilização, né? Então, assim, pegada de carbono, essas cooperações, sim. Né? Vacina da Covid foi um exemplo, né? As pessoas perguntaram por que foi tão rápido, porque existiu cooperação. Sim. Existiu cooperação científica, né? Porque a gente se viu desesperado numa crise comum
e teve cooperação científica, né? Eu ainda acho que teve uma questão, né, que a sociedade pagou por essa vacina e ela paga novamente. Então, isso são coisas da gente pensar também, né? Porque foram governos que investiram nisso, então deveria ser uma vacina muito mais acessível, inclusive, do que é em alguns países. E isso é uma discussão democrática também. Mas sem essa cooperação e senso de responsabilidade comum, fica impactada com uma certa criatividade e inovação. Com certeza. Discussão muito interessante do conhecimento livre, da cooperação e das patentes e do conhecimento fechado. Tem conhecimento fechado, eu compro quanto eu quiser, um oligopólio, ou cooperativo, mas daí qual é o preço? Quem regula esse preço e o capitalismo vai querer investir em algo que vai ser uma licença aberta? Essa discussão É eterna. Boa discussão mesmo. E tem a ver com a democracia, né? Porque consensos e decisões colegiadas, abertas, diferentes de processos fechados. Né? Sim. Tem um ponto que eu estava pensando no que o Rodrigo falou também, agora há pouco, sobre regulação também, né? Que a gente estava falando outro dia, Laura, sobre quem que está se esforçando para regular a inteligência artificial, por exemplo. E saiu recentemente, né, o AI Act da União Europeia, que aparentemente ele é muito bem feito, assim, né? Ele realmente traz freios para tecnologia importantes, assim, né? Por exemplo, não pode usar AI para... polícia não pode usar AI para reconhecimento facial, assim, é proibido usar para isso, assim, né? E outros, eles dividiram em 4 grandes categorias, né? Tipo, proibido, grande risco, médio risco e baixo risco, né? São essas 4 categorias. E quem está liderando isso é a União Europeia, né? Você não vê muito outros países se interessando em regular essa tecnologia, né? Então acaba que fica uma... Pois é, mas até para regular a gente vai precisar de cooperação, né? Sim. Porque é aquilo, eu tive um pouco de contato com a galera que está fazendo a PL 2630, que é conhecida como PL das fake news, né? Exato, estava lembrando disso. E assim, aí eu falei com uma advogada que estava lá, com as olheiras até aqui, assim, né? Não aguento mais esse negócio. Aqui, ela falou, mas a primeira versão realmente não estava boa, Laura. Aí eu falei, por que não estava boa? Ela disse, porque faltava a gente entender a realidade das Big Techs. Faltava a gente entender alguns aspectos técnicos. E a gente viu isso também no escândalo Bridget da Cambridge Analytica. Né? Que o Zuckerberg estava sentado lá explicando como a coisa funcionava para os juízes, porque os juízes não entendiam como aquilo funcionava, né? Então, assim, se não existir cooperação entre as partes, a regulação também não vai chegar até lá. Tanto que a gente, eu e Alec aqui, estivemos no Startup 20, né? Aqui agora, no Web Summit, o Olivia também estava lá. Mas assim, a gente teve uma palestra sobre o AI Act, né, que foi interessante. E uma coisa que a pessoa falou, que eu não lembro quem era exatamente, mas ela falou assim, que a gente vai testar o AI Act. E isso me pareceu bastante inovador, porque a regulação sempre foi algo assim do tipo, não, é isso e vai ser isso para os próximos anos. E a gente está aprendendo também que a gente vai também precisar de processos de inovação e regulação, porque ela não vai se segurar por tantos anos. Então ela disse, eu vou testar, a gente vai testar e vai ver os impactos. Que é um pouco o movimento do sandbox, né, surgindo nesse espaço regulatório. Ele precisa, se a regulação ficar travada, que você falou logo no começo, sobre a velocidade das mudanças, a sociedade não vai acompanhar. Então é preciso que os órgãos regulatórios tenham minimamente seja um sandbox para poder acompanhar algumas coisas e separar o que é uma discussão que precisa ser alterada de coisas que precisam ser mantidas e seguras. Então, esse movimento de sandbox eu acho muito importante. Então, começou com o Banco Central e agora a Anvisa está criando alguma coisa parecida, tem surgido alguns movimentos desse espaço de regulação. E tem a ver com o teste. Sim. Que a Laura falou, assim, a dificuldade de institucionalizar o sandbox, né? Como é que você fala com o advogado, talvez o Ronaldo Lemos lá, né? O cara do Creative Commons, o Wallace Lessig, né? Tem que ter essa advogado com essa cabeça, porque é muito difícil. O Bruno Torturra, ex-mídia, ele falou o seguinte, quando teve a Revolução Industrial,
os caras trabalhavam 16 horas por dia, aquela puta poluição, demorou 50 anos para os caras regularem isso, para botar a lei trabalhista, 8 horas, filtro nas chaminés. Eles estão vivendo a eclosão da coisa, da inteligência artificial, dos algoritmos que ninguém sabia, do Cambridge Analytica, de repente caíram no colo, né? A gente está no meio do negócio, então a gente vai ter que conviver com essa flexibilidade, já dizia nosso querido Heráclito, né, há 2 mil anos atrás, a única certeza é a mudança. Como é que a gente institucionaliza a mudança constante, a inovação contínua, né? E você sabe um negócio, Sérgio, nesse ponto que você está trazendo, a cabeça na verdade, o que a gente precisa de mais democracia. Exato. Enquanto que algumas pessoas têm a tendência de falar assim, eu preciso que alguém controle e decida por mim. Quando na verdade, se eu fizer isso, eu estou entrando num altíssimo risco de fazer muita besteira. Exatamente. Então eu preciso de mais interação, de mais gente envolvida. E isso vai dar trabalho pra caramba. De um ecossistema. De um ecossistema de inovação, claramente. Então que envolva, né? Por exemplo, quando eu trabalhei em ecossistemas de inovação fora do Brasil, a gente falava em Get Model. Get Model é GAP, né? Governo, academia, setor privado, né? Trabalhando juntos com inovação. Aqui eu ainda vejo que assim, existe um preconceito dessas instituições umas com as outras, elas não se falam. Então a academia diz, não, o mercado é malvado, só quer ganhar dinheiro, não é malvado, não vou falar. Eles se falam da pior forma da corrupção. Pior forma possível. O setor privado diz que os acadêmicos só querem abraçar a árvore, também não vou falar com eles, né? E os dois, maconha, por que não? Mas enfim, não é assim. E os dois falam que é muito difícil trabalhar com o governo, ninguém fala com o governo. Então, assim, fica um pouco difícil, a gente perde muitos atores nisso, né? E isso, assim, é o básico, é um ecossistema básico, deveria ser muito maior do que isso, na verdade. O Diogo está falando, democracia é essa conversa, né? Entre todos os atores e stakeholders todos, né? Tem que se conversar e, puxado para o blockchain, né? Como é que a gente decide esse negócio? É consenso, é maioria? Não temos resposta ainda, né? Mas eu acho que a resposta é o caminho que o Diogo está falando, assim, né? Eu acho que, independente da tecnologia, que eu acho que pode ajudar em muitos aspectos, né? Eu acho que o ambiente tem que ser mais democrático, assim, né? E democrático nesse ponto de vista que a gente está, nesse entendimento que a gente está tendo aqui, né? Não um nível superficial de democracia, como votar, vamos colocar uma pessoa ali, né? Essa é a maior né? confusão que a gente vê por aí. Quando se fala de democracia, a primeira coisa é a maioria vence e você perdeu, cala a boca, não fala nada. E aí eu acho que é isso que a gente tem que provocar. Eu acho que tem que ter um pouco da disposição de participar também. Isso Acho que as pessoas são inibidas. Estou falando aqui no nacional, né? Mas nossa, aqui eu conheço mais nacional. As pessoas reclamam depois que já aconteceu. Mas o movimento participativo Também é reclamador profissional. É mesmo, hein? E falando sobre a regulamentação, por mais que ela exista, né, a questão da velocidade, é muito difícil acompanhar. Está tendo uma comissão agora, lá no Senado, porém, a gente tem sorte que é um cara de tecnologia, um deputado que ele tem um pouco a conexão com tecnologia, tá? Não lembro o nome dele, mas E aí essa questão da velocidade, antigamente, e o poder também dessas companhias que tem, que as coisas elas vêm abstratas, assim, pra gente, até a gente gerir e conseguir criar uma concepção do entendimento melhor daquilo. A gente falava um tempo atrás de exclusão digital, né? Então, assim, como é que eu vou participar de um negócio que eu não sei? Não conheço. Veio aí, eu já participava disso, estou falando da época que não tinha celular, smartphone, tá? Então não existia tal exclusão digital. A gente fazia as médias lá, quantos por cento tem computador? 5%, 10%, aí depois vai 40%, ou aí quantos por cento tem acesso à internet? Foi de 40 para 80 em um ano, no smartphone. Então, como que isso acompanha agora, pegando a IA, como que a dificuldade que a
gente mesmo tem de entendimento, tá? Eu estou fazendo um mestrado para poder entender, que eu quero entender por dentro, né? Então você está tentando entender com o mestrado. Eu quero entender como é usar o abstrato, eu sei, os desenhos lá no PowerPoint, eu sei. Eu quero saber o que acontece lá dentro. Entendi bastante coisa. Eu acho que ainda tem muita, né? O domínio disso é uma ferramenta muito poderosa, para a pessoa poder participar e opinar, ela tem que ter um entendimento do que é, né? Como ela ela não é toda, ela é inteligente, mas não é consciente. E entender o quanto ela é inteligente e qual o poder dela hoje, com acesso que todo mundo tem à informação, né? Falando da empresa de Gutenberg, a gente vai lá falando das grandes mídias, agora não é mais grande mídia, agora é o poder das redes sociais. E como essas pessoas que têm esse poder da comunicação podem influenciar em todo o ambiente democrático que existe. Isso certeza. É complicado. Eu acho que assim, primeiro, eu acho que a nossa exclusão é muito maior, né? Eu vejo muita discussão sobre muita gente se repetindo e a gente pouco fala que aproximadamente 1/3 da população mundial não tem acesso à internet. 1/3? 1/3. Uau. Segundo o Estatista, Um 2024. monte de celular, né? Mais de celular do que gente. Mais celular que gente. 121 milhões de pessoas sem internet. Sem internet. 120. Exato. São muitos mundos mesmo que a gente está ligando. No Brasil, Gente, eu pensei que estava todo mundo. no Brasil, mais de 40% das escolas públicas não tem nem internet nem computador. Tá? Quanto no Brasil? 40%. Nossa, Escolas tem públicas. saneamento básico, né? Então, assim, nossa exclusão é muito maior, e assim, mesmo, vamos lá, as pessoas que têm acesso ao smartphone, enfim, né, estão minimamente integradas digitalmente. Nós temos 2 caixas pretas para lidar, que é a caixa preta do algoritmo, a gente não sabe o que está ali, a gente não sabe quais são os critérios, os vieses, tanto que a gente já teve várias acusações de algoritmos racistas, de algoritmos sexistas, né, isso já há muito tempo, isso é uma discussão que vem desde os anos 70, mas explodiu agora, né? E temos a caixa preta da lei, temos a caixa preta da regulação. A gente tem uma Constituição super difícil no Brasil, só advogado sabe ler aquilo, gente. Assim, é difícil pra caramba, então assim, a gente tem que lidar com 2 caixas pretas aqui. Então, assim, fica muito na mão de quem tem o controle da comunicação, e agora essa comunicação é por rede social, dado, personalização. Então, as pessoas recebem o conteúdo que elas querem ver, não exatamente o que vai informá-las, né? Sim, porque nada melhor do que te manter conectado, para te manter conectado lá, do que colocar coisas que você concorda. Fala o que você quer ouvir. Eu gostei muito da coisa que a gente estava falando aqui, sobre a discussão que a gente está tendo, ela tem que ser feita num marco democrático, né? E aí tem um exemplo interessante, uma coisa que aconteceu num grupo meu assim, recente, que a gente estava falando de utopia, que nesse momento a gente está meio perdido, né? Tem essa mudança tecnológica, a gente de repente não sabe mais como é que vai ser o mundo e tal. E daí o cara falou assim, com toda a certeza do mundo, com toda a verdade do mundo ao lado dele, né? Assim, claro, né, gente? A gente tem que estar mais próximo da natureza, entendeu? Porque o capitalismo é um problemaço, né? Então, mas, cara, você acha que a gente vai conseguir superar um estado que a gente está vivendo, acabando com o capitalismo, e agora todo mundo tem que gostar da natureza? É uma coisa super ditatorial, né? Desfaz as cidades, assim. Não, agora resolveu. Todo mundo vai plantar de novo. Então, quer dizer, esse é o nosso processo, é um processo de muita convivência, com muita coisa diferente, vai ser... E é um processo que vai estar o tempo inteiro inacabado, né? E entra numa discussão que eu tenho muito com o Padovan, que é assim, a nossa falta de imaginação política. A nossa falta de imaginação de outros sistemas, porque assim... Ok, né? Consegue imaginar. E é algo que assim, eu critico muito na academia. Eu estou na academia, estou no mercado, estou, enfim, em tudo, né? Mas é que eu critico muito na academia, porque a academia está muito confortável criticando o neoliberalismo todo o tempo, que é totalmente justificável e muito criticável. Mas onde entra a inovação do que a gente vai colocar no lugar, então? Quais são os sistemas que vão ser melhores?
Como eles podem funcionar? Em que casos a gente pode se inspirar? Porque só criticar por criticar, ok, a gente já sabe que está ruim. Né? E eu vou além, trazer uma coisa que, desculpa o seu nome, Wagner falou e me lembrou, que quando a gente fala, precisamos pensar em mais imaginação política. E normalmente quando a gente fala em política, a palavra política leva que o único jeito de mudar as coisas é via o Congresso, via políticos profissionais, etc. E muito, por exemplo, das discussões eventualmente são feitas na sociedade civil, em ONGs, em sociedade civil organizada, levando depois para um Congresso poder avaliar e tornar um projeto de lei. Então, o que me lembrou da tua fala foi sobre a participação. Né? Então, assim, cara, a gente pode participar. Às vezes a gente acha que fica nessa coisa, o único jeito de eu participar politicamente no mundo é eu me candidatando. Não, gente, tem muita coisa que dá para fazer. A gente precisa estar o tempo todo saindo dos nossos espaços, dos nossos trabalhos individuais, das nossas instituições e buscar essa conversa com outras instituições, com outras pessoas e propor isso. Então, é preciso sim sair do nosso lugar, é preciso ter essa vontade de participação, só que a imaginação política nossa está tão fraca que é só via o político. E tá difícil, ter essa imaginação mesmo, porque é isso, a polarização está tão exacerbada assim, a gente não está conseguindo enxergar caminhos assim, né? Então, se não for um caminho tem que ser outro, se não for esse caminho tem que ser outro. E é difícil mesmo, o que a gente vai construir fora disso assim, né? É muito difícil assim. Né? A lógica da vida não precisa ser dualista, né? Tem esse, um é bonzinho, o outro é malzinho, enfim. A gente conseguiu criar dois malzinhos, né? Tudo bem? Por falta de um. Por falta de um, ok, né? Nenhum lado tá bom. Mas a gente precisa dessa criação. Gostei como você se colocou assim. Tá um pouco difícil, mas assim, a gente está perdendo complexidade. Tem que sair da polarização. E a gente está num estado de apatia. E eu acho muito interessante para esse sistema hoje que a gente esteja apático. Então eu vejo assim muito nos discursos, né, até de amigas minhas, não, porque o mundo como tá, eu disse, eu sou historiadora, o mundo nunca teve melhor, gente. Assim, sinceramente, a gente tá melhor do que já esteve. Tem até assim um historiador que escreveu um livro sobre uma história otimista da humanidade. Leiam pra gente ficar um pouco mais calmo. É terapêutico, é maravilhoso. Eu leio antes de dormir, pra ficar feliz. Mas assim, e ele fala que a gente não é homo sapiens, a gente é homo pup. Homo pup assim, é um homem filhotinho. A gente está aprendendo a andar, porque ele diz, em termos evolutivos, a gente chegou aos 45 do segundo tempo. Aqui estamos aprendendo a viver. E assim, a gente já tem coisas que foram melhorias fantásticas na história da humanidade. A gente está apático justamente por perceber que coisas que a gente fez durante centenas de anos estão erradas. Que o racismo está errado, que o preconceito está errado, que a guerra está errada e que não é justificável em nenhuma maneira. E você vê a molecada, a geração Z, deprimida, você tem internet, você tem comida, você tem roupa lavada e está deprimido, né? É um pouco isso. Falta de dessa visão toda. A visão, eu sou da época lá do ICQ, lá do município. Mirk. CD da aula sendo jogada na garagem. IG, né? Aqueles ligações lá gratuitas que a gente usava para fazer um ponto. Meia-noite, já tô romântico aqui, é tão bonitinho. Eu acho que é igual quando inventaram a pova, que devia ser para povos, assim, né? Que legal a história. Aí, né, vieram, vamos lá, vamos ver como é que a gente pode usar. Poxa, e a humanidade também, ela cresceu muito, tá? A gente tá usando assim, eu assisti uma peça do Péricles, sobre Péricles, né? Pai da democracia, aí lá em Bolinha, em 96, por aí, 97, foi bem legal. Porque tinha um viés de tecnologia. Ele estava no bar, era um bar, tinha teatro, ficava balançando. E aí o ditador que destituíram, ele botava as regras dele para o bar ser conduzido. E aí o Péricles, a ideia, né, romântica lá, foi para cada um ter sua participação no bar, para aquela maressa, para aquela onda se esperar. E aí deu certo. E aí
a ideia romântica da democracia também está sendo, acho que um pouco, assim, é difícil, né, a gente falar, a democracia é certa. Acho que vem para ser marxista, talvez ela explique melhor a visão que o pessoal tem da democracia. Porque eu posso falar o que é democracia. Eu me exponho aqui e dou com certeza não vai ser o seu. É uma aula de gato grande, desenho de gato grande no papel. Cada um vai ter o seu. Só que chegar num senso comum e usar, e talvez a tecnologia passe a ser uma ferramenta da democracia e não uma ameaça a ela, né? Aí essa dificuldade de entender com o contexto agora atual, né? Próxima eleição vindo aí, pô, como que vai ser, como é que a gente vai testar, né? A democracia e a tecnologia ali embarcada no mesmo bolador. Vai saber, muito interessante isso. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço para falar de democracia e voltar a ter os entendimentos parecidos, assim, porque democracia tem um conceito, assim, ela tem uma ideia, né? E a gente precisa falar sobre isso. Não tem muito tipo de democracia, assim. Democracia é um processo, assim, né? A gente precisa entendê-la como um processo, assim. É muito mais sobre, quando você estava falando de participação, assim, né? É muito mais sobre a possibilidade de você participar de alguma coisa. Não é obrigatoriedade, não é você ter que ir lá e fazer o que você participar. Não é um objetivo final, né? Ele é um processo que está ali, ele sempre está precisando ser municiado de movimento mesmo. A gente tem que estar sempre movimentando ele, assim, para que a gente não perca. É isso que está acontecendo ultimamente. A gente está perdendo esses conceitos, a gente está perdendo esse entendimento de democracia, e aí a gente está entrando, essa palavra está sendo cooptada e está sendo usada de várias formas diferentes, por vários objetivos diferentes, então a gente não está conseguindo chegar mais nesse entendimento. Mas se eu puder trazer essa ideia de olhar para a democracia como possibilidade, assim, você pode criar uma associação e fazer alguma coisa, você pode ser candidato, você pode fazer o que você quiser, assim, né, basicamente, né? Eu acho que essa é a ideia que a gente precisa retomar de democracia, assim, né? Eu acho que a gente parou tanto de conversar sobre democracia e chegar nisso que você está falando, Padovan, que a gente tomou ela como algo que já está aí, já está dado. E não, na verdade, a gente precisa gastar uma energia. E quando a gente fala do mais democratizar, parece que os problemas que a gente tem hoje, a gente precisa reinventar todo dia a nossa democracia atual, né? Eu tenho um amigo nosso que fala muito, a gente tem a democracia que temos e a democracia que queremos. Então a gente tem que pegar essa democracia que temos e continuar melhorando ela, ao invés de desistir dela. Eu acho que esse é um ponto que começou a surgir nesses últimos tempos, de pessoas desistindo claramente. E falando, cara, declaradamente. E isso pra gente, e começa a afetar nossa vida, começa a afetar os nossos trabalhos, começa a afetar, e quem se importa com isso precisa voltar a falar sobre e entrar nesse espaço público de novo para trazer de volta o tema, trazer de volta uma ação democrática e melhorar da participação. Eu vou ter que sair da minha casa, vou ter que sair do meu trabalho só, e temos que entrar nesse espaço público para agir, senão vai ser um sufocado. Uma hora fica sem ar. Você tem dois polos e esse gesto esse gesto. E isso tem tudo a ver com o processo de inovação, em geral. Porque assim, a liberdade e assim, vejo em dois sentidos também. Primeiro, assim como a democracia, assim como o Diogo falou, a inovação também não é algo dado. Não é algo assim que eu costumo dizer para os meus clientes, não é um troféu que você põe na parede. Criei o produto mais inovador, não sei o quê. Departamento de inovação. Departamento de inovação tá lá, que bonitinho, né? A sala de inovação. Ou empresas que surgiram super inovadoras, assim, né? E que entram numa e ficam assim, e vão decaindo no mercado, assim, porque se você não inova constantemente... Ele trouxe isso no início da fala dele, né? Como é que fecha, né? Opa, inovamos? Maravilha, vamos ficar aqui. Então vamos de novo, né? Assim, né? De novo e de novo. E assim, na democracia também, ela não é dada.
Se ela não tiver manutenção, se a gente não trabalhar ela também não é nada. A gente tem casos de vários países que eram democráticos e não são mais. Sabe que me vem uma ideia, assim, que eu tenho pensado muito nisso, da democracia como liberdade, agora vendo vocês falarem de inovação, a importância do emocionar, da emoção de ser democrático, de ser livre. O quanto isso colabora também, porque o emocionar da autocracia, ele não é por aí. Ele é outra coisa, porque são pessoas que são controladas, são pessoas que estão vivendo sobre medo. Medo. E como é que você inova com medo? Inova como? Talvez querendo ser um revolucionário e tirar o que está para de novo botar a mesma coisa lá, entendeu? Então, isso é uma coisa, quando você faz esse gesto, é isso, né? É uma angústia de querer abrir, de querer respirar, de querer ser livre para poder fazer. E onde é que está esta emoção? Esse humor, né, da criatividade, o humor da troca, o humor da interação, o humor da colaboração, da cooperação, do medo, do risco, no sentido mais onde está o nosso sensor de que esse ar já está ficando menos respirável. Menos respirável. E a gente percebe, porque percebe, e aí fica tímido, fica inibido, fica com medo e controlado. Sim. Porque a autocracia quer exatamente comandar e controlar pensamentos, gestos, sonhos. Desculpa. Fala aí, Rubinho, fica à vontade. Eu ia comentar desse autor que morreu agora, o Daniel Kahneman, né? E é super interessante, porque tem tudo a ver com o que você falou, e também com o que você estava falando antes, começou com esse assunto, que ele não fala isso, né? Mas basicamente a gente é um hardware de 1 milhão de anos, né? Nós, seres humanos, há 1 milhão de anos a gente era igualzinho, né? Não sei se cortava a barba igual, usava tênis e tal, mas era igualzinho, mesma coisa, mesma capacidade cerebral e tudo mais. Um software de 10 mil anos. Então, assim, a gente acha que a gente é super tal, mas a gente é as emoções, né? E o que o Daniel Kahneman diz é assim, que o nosso cérebro, né, que lida com as emoções, não sei qual é o número, mas tipo, ele é 6 mil vezes mais potente do que o telencéfalo, né? Então a gente é atropelado a todo momento pelas emoções. E a gente não tem conseguido ganhar essa batalha porque a gente fica na história do o Estado Democrático de Direito, né, os sistemas de freios e contrapesos. Aí chega a dopamina e acaba com tudo, cara. Exatamente. Eu chego o cara e falo assim, mas você vai falar isso, senhor? O cara entrar na sua casa, pronto, todo mundo já se conheceu. O argumento desse cara, entendeu? Não tem um Estado Democrático de Tem uma pesquisadora do Rio de Janeiro chamada Fernanda Bruno, ela é fantástica, ela estuda fake news, estuda teorias da conspiração. Ela fala, as teorias da conspiração elas falham muito, né, no quesito informação, no quesito realidade, mas elas acertam muito no quesito emocional. Então não vai adiantar a gente ficar falando para essas pessoas racionalmente, por A mais B e etc. A gente tem que conseguir acessar as pessoas emocionalmente, porque elas caíram nisso por algum motivo. E provavelmente por motivos de não se sentirem pertencentes a grupos que estão discutindo isso de uma maneira legal. Tem até um documentário sobre os terraplanistas. Eles se apoiam. O cara que sofria bullying na escola, de repente eles se apoiam. Terra plana, tá na Eles se Netflix. apoiam, entendeu? Porque tem afeto, tem emoção. O cara era um... Ele se sente inteligente, ele finalmente compreendido. Tem um destaque em alguma coisa. Assim, tem um cientista que fala no final desse documentário que eu achei maravilhoso, que ele falou assim, todo terraplanista poderia ter sido um cientista, porque é alguém que se interessa. Então onde é que a gente perdeu essas pessoas? Às vezes é nisso, né? No afastamento da academia, cultura, a pessoa acha que é impossível. Arrogância intelectual, sim. É gigante. Pessoal, fala aí. Nossa, hein? Tá, eu queria fazer uma observação, pegando mais ou menos assim alguns detalhes disso, com todas as licenças possíveis, né? Eu vi uma fala, eu acho que do Sagan, do astrônomo, então, cronologicamente eu não sei, mas bastante tempo atrás, em que ele fazia uma conta do quanto os americanos gastaram
em desenvolvimento bélico para uma ameaça de 10% de haver um ataque nuclear. E o quanto essa grana toda aí dá uma cifra, trilhões, sei lá, zilhões, né? Quanto poderia ter sido benéfica, né? Mas as pessoas não estão preocupadas com 100% de ameaça de um aquecimento global. Que agora deu ruim já, né? E ainda estão discutindo né? Então, é como se essa ameaça fosse uma fake news. A fake news, ou a suposta fake news de um ataque nuclear, de hecatombe, não sei o que não exista, né? Um bando de doido aí, é muito considerada, né? Mas a verdade numérica, nós temos modelagem, nós temos computação para dizer que amanhã vai chover. Gente, a gente saía de guarda-chuva e errava todas, né? Hoje a gente só sai de guarda-chuva, é só olhar no celular, que a gente sabe, amanhã vai chover. Eu não saio nunca que eu odeio guarda-chuva. É interessante o que essa ameaça, o que o medo faz, né? O quanto é bom também, o quanto é mágico acreditar em fake news. Tem uma que está levando 2000 anos, com todo o respeito a todas as crenças metafísicas de cada um de vocês, mas é doidinho demais isso. Fala aí, obrigado. Isso de um investimento, não fazem. Não é não fazem, é uma conjectura, é uma complexidade com um monte de pessoas, cada um com seus interesses, cada um com suas visões, que a informação tem que ser um pouco assim, ser exatos, democráticos, de cobrar alguma coisa nesse sentido, eles têm que ser massivos. Quanto tempo as comunidades não estão se juntando para levantar a pauta do aquecimento global e tal, para convencer essa conjectura complexa aí, né, de político, interesses industriais, interesses, né, de países, de pessoas, cada um com seu pedacinho, tem que ser participativo, de tomar uma decisão em conjunto para pegar essa grana toda e investir. Agora, por que no armamento foi interessante? Porque elas viram possibilidade de estar bem. A questão de gastar o dinheiro para aquecimento global vai ter que envolver muito acadêmico. Deixa eu só dar uma observação que tem tudo a ver, porque no fundo é tudo uma antena ligadinha aqui em tudo, né? Mas eu vi uma recente entrevista do Yuval Harari e ele fala dessas três questões muito importantes neste momento. Primeiro, a inteligência artificial, que ele até não chama de inteligência artificial, eu não gosto de chamar de inteligência artificial. O ambiente, meio ambiente, agora, a primeira coisa que ele chama a atenção, que é mais importante hoje em dia, é a democracia. Ele está falando muito disso, né? É o mais importante. O que está acontecendo com essa guerra que nós estamos vivendo contra os países democráticos? Contra os países. Existem blocos claros de que autocracia, democracia liberal. E isso está confundindo a cabeça de muita gente, principalmente pessoas que moram em países democráticos e que apoiam ideologias autocráticas. E isso está trazendo, porque está destruindo as democracias por dentro. Em cada país liberal tem essa guerra que se estabeleceu agora. É uma guerra cultural. É uma guerra cultural. Né? Então, eu acho que é isso, quer dizer, a democracia pressupõe interação, a minha liberdade começa na sua liberdade. Isso só interessa aos autocratas, né, o Moai? Só interessa aos autocratas. No final, o autocrata, para ele continuar no poder, ele precisa de uma guerra externa e de uma guerra interna. Então, conforme você cria inimigos externos e internos, você se mantém o tempo todo no poder. Que é a questão da emoção de novo, né? Que subverte a razão. Mas eu ia falar um pouco da emoção, que eu vim aqui por causa de vocês. Nem sabia que vocês iam falar. Mas achei muito importante esse debate macro, porque assim, a gente não pode mais fingir que não está acontecendo nada. Perfeito, Sérgio. Está acontecendo, cara. Tá chegando. O domínio evangélico, a emoção, as fake news, os algoritmos, o que está acontecendo. Não dá pra gente continuar inovando e fazendo startup fingindo que não está acontecendo nada. Queria trazer um exemplo concreto
que eu participava da Transparência Hacker, talvez vocês conheçam, do Pedro Marcum, e a gente fez um projeto de lei. Essa lei de transparência foi feita pelo coletivo. E a gente tinha um padrinho lá, deputado, e falou, a gente vai submeter isso na Câmara e vai ter uma revisão lá do advogado. Porra nenhuma, foi aprovado do jeito que a gente escreveu. Então a gente pode participar se a gente ousar um pouco, mas onde eu queria chegar? Essa regulação, essa estrutura não favorece o debate. A Brasília é encastelada, é fechada, a gente não consegue participar e é feito para isso, para a manutenção do poder. E eu lembrei da minha defesa de doutorado lá na semiótica, a Gisele Begman era sobre colaboração. A Gisele Begman, maravilhosa, falou, então quer dizer que se deixar tudo livre, tudo vai acontecer fluentemente? Eu falei, não. Você tem que preservar a voz das pessoas, a liberdade das pessoas, o equilíbrio desse fluxo. Ou seja, tem que regular, né? Senão os grandes poderes vão dominar o debate. E é isso que a gente falha, que a gente tem que ter uma estrutura fluida, onde a gente possa discutir, debater, empoderar, ouvir todo mundo, os diversos. E é nesse lugar que a gente engasga e a gente não consegue inovar por conta disso. E não só a única liderança, várias lideranças, multilideranças. Quanto mais as pessoas entrarem neste aspecto de multilíderes, nossa, tem um momento que eu lidero, tem um momento que eu outro, e a gente vai crescendo assim. Porque senão fica todo mundo submetido a baixar a cabeça para um ser que se julga o melhor que todos. Vira uma ditadura da maioria, não vira uma democracia. Muitas emoções, muitas emoções. Vamos encerrar oficialmente, mas depois a gente pode continuar conversando, porque né, quem quiser continuar, a gente deixou os 2 QRs aqui, né? Tem o nosso newsletter, que a gente anda publicando algumas coisas, fiquem à vontade. E tem um book que a gente fez também, que a gente está analisando vários aspectos da inovação, da tecnologia e do mundo dos negócios, trazendo essa visão da democracia, assim, né? Então, quem quiser receber também, não ficou muito bom, tem que chegar mais perto. Os 2 QR Codes. Tem um problema mesmo. Tem um problema de design. A inovação nos impactou. Né? Mas, bom, todo mundo também tem nosso contato, fiquem à vontade. Eu queria agradecer a Laura, o Diogo, todo mundo que veio aqui no domingão, 4 da tarde, perdendo o jogo do Flamengo e do Palmeiras. Quanto tá o jogo? Você é palmeirense, né, Sérgio? Vou abrir agora. Pode ver, Lili. Obrigada, gente. Não percebe que é rigoroso, mas ele percebe a carinha de vocês. Estamos ganhando ainda. Estamos ganhando. Ganhando Valeu, obrigado. Quando estiver falando de democracia... Vamos tirar foto do mundo também.